Você acredita em fantasmas? E se eu te disser que há casos reais, documentados, com provas que desafiam qualquer explicação lógica? Prepare-se para mergulhar em uma sequência de histórias bizarras e assustadoras que aconteceram de verdade. Mas cuidado, elas podem não sair da sua cabeça tão cedo. Fique até o fim para conhecer a mais perturbadora de todas. Parte 1. A maldição da casa de Amityville. A verdade que nunca foi explicada. Eles ouviram vozes, viram vultos, dormiram com demônios. E você ainda acha que fantasmas não existem? Prepare-se, porque esta é a história real de Amityville, onde o mal deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Em 13 de novembro de 1974, a pacata vizinhança de Amityville, no estado de Nova York, foi sacudida por um crime tão brutal que, até hoje, muitos acreditam que ele nunca teve origem apenas humana. Ronald DeFeo Jr., com apenas 23 anos, assassinou a sangue frio seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. Todos foram mortos a tiros, deitados de bruços, como se algo, ou alguém, tivesse os paralisado enquanto morriam. Um ano depois, sem saber, ou talvez ignorando, a gravidade do que acontecera ali, George e Kathy Lutz se mudaram para a mesma casa com seus 3 filhos pequenos. Era um novo começo. Mas eles não sabiam que estavam prestes a se mudar para dentro de um pesadelo. A primeira noite já trouxe uma sensação estranha. O ar estava denso, pesado. George começou a acordar exatamente às 3h15 da manhã, o mesmo horário em que os assassinatos ocorreram. Acordava encharcado de suor, ouvindo passos pelo corredor e portas se abrindo sozinhas. Em poucos dias, os eventos se intensificaram. Manchas negras surgiam nas paredes. O quarto das crianças ficava gelado, mesmo com o aquecedor ligado. Uma substância verde e viscosa escorria das fechaduras. O cão da família se recusava a subir as escadas. E havia algo, observando, sempre. Kathy relatou ter visto uma figura feminina de olhos vermelhos flutuando no quarto. As crianças diziam brincar com um porco de olhos vermelhos, chamado Jody. Uma entidade que aparecia do lado de fora da janela do segundo andar. Mas o mais assustador ainda estava por vir. George alegou ter sido possuído, sentir-se tomado por algo sombrio que o fazia perder o controle. Ele se tornou agressivo, paranoico. As vozes sussurravam em todos os cômodos. Objetos levitavam. Cruzadas católicas eram arrancadas da parede. Após 28 dias, a família fugiu da casa no meio da noite, deixando tudo para trás. Nunca mais retornaram. Os demonologistas Ed e Lorraine Warren investigaram a casa e disseram ter sentido uma presença demoníaca muito poderosa. Uma famosa foto tirada por um investigador mostra o rosto de um garoto com olhos brilhantes no escuro, uma criança que não estava presente no momento do registro. Equipamentos eletrônicos falharam misteriosamente, e todos os dados coletados naquela noite foram corrompidos. Mas se era apenas histeria, por que outras famílias que visitaram o local também relataram fenômenos inexplicáveis? Será que há algo ainda vivo naquela casa? Se você acredita que a casa de Amityville guarda algo além da compreensão humana, comente "Eu acredito". E compartilhe esta história com alguém que também ama casos sobrenaturais. Mas cuidado. Dizem que só de ouvir essa história, algo pode começar a te seguir. Parte 2. O fantasma inventado. O experimento de Philip. E se eu te dissesse que um grupo de cientistas criou um fantasma do zero, e ele respondeu? Isso não é ficção. É um dos casos paranormais mais perturbadores já registrados. E o pior, tudo foi filmado. Década de 1970. Toronto, Canadá. Um grupo de pesquisadores da Sociedade para Pesquisas Psíquicas decidiu desafiar as leis da realidade com um experimento audacioso. O objetivo era simples e assustador: provar que fantasmas são criações da mente humana. Eles reuniram 8 pessoas e, juntos, criaram a biografia de um homem que nunca existiu. Philip Aylesford, um aristocrata inglês do século XVII que viveu num castelo, teve uma amante acusada de bruxaria e acabou enlouquecendo após sua morte. Tudo isso era falso, um personagem completamente imaginário. Durante meses, o grupo se reunia em sessões regulares. Sentavam-se ao redor de uma mesa, meditavam, visualizavam Philip e conversavam com ele como se fosse real. Nas primeiras semanas, nada aconteceu.
apenas silêncio. Mas então, começou. Batidas, estalos nas paredes. A mesa começou a vibrar. Um som metálico, como correntes sendo arrastadas, ecoou do teto. E o mais assustador, as manifestações começaram a responder perguntas com batidas inteligentes. Uma batida para sim, duas para não. O que era para ser um exercício psicológico, virou uma sessão espírita fora de controle. A mesa flutuou, luzes piscavam. O ambiente ficava gélido, mesmo no verão. Em algumas sessões, os participantes afirmaram ver sombras se movendo atrás de si, e até sentiram toques gelados no ombro, quando ninguém mais estava por perto. Comprovações. Tudo foi filmado e documentado. Os vídeos ainda existem, mostrando a mesa movendo-se sozinha, mesmo com as mãos dos participantes visivelmente fora dela. O fenômeno foi testemunhado por céticos, pesquisadores e até jornalistas. Nenhum truque foi encontrado. Nada podia explicar o que estava acontecendo. Mas a pergunta que até hoje permanece sem resposta é: se Philip nunca existiu, então o que estava ali com eles? Alguns teóricos afirmam que o grupo abriu, sem querer, um canal para uma entidade real, que usou a história de Philip como máscara para se manifestar. Outros acreditam que a mente humana, em grupo, tem um poder assustador de criar realidades psíquicas. Mas, se tudo isso veio apenas da imaginação, por que outros experimentos parecidos resultaram em manifestações ainda mais agressivas? Talvez Philip tenha sido só o começo. Você acredita que a mente humana pode criar algo que ganha vida própria? Comenta aqui, realidade ou ilusão? E já se prepara, porque a próxima história envolve uma boneca que é considerada uma das mais perigosas do mundo.